Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado, programa onde estudamos versículo a versículo, símbolo por símbolo, o livro do Apocalipse. Um livro que é tão importante para os nossos dias de hoje e especialmente importante para sabermos os dias que se aproximam a este mundo. Já vamos para a sexta visão de João. A sexta visão tem como título A Queda de Babilónia. Olhando para o nosso quadro, nós vemos que já deixámos para trás as visões históricas, as 4 primeiras visões, e agora estamos nas visões escatológicas, ou seja, desde o capítulo 15, que tudo o que está escrito no livro do Apocalipse se refere para nós ao futuro. Na nossa estrutura em quiasmo, nós vemos que esta visão é paralela à visão do grande conflito. É, de facto, a queda da Babilónia o desfecho final do grande conflito. Quem irá ser derrotado? Quem irá sair vencedor? No nosso diagrama de eventos, vemos que a queda da Babilónia acontece durante as 7 últimas pragas. Como vimos no episódio anterior, e especificamente durante a 5ª e a 6ª praga das últimas 7 pragas, o que vai realmente coincidir com precisamente a queda de Babilónia. Estamos nas cenas finais deste mundo, estamos a ver de facto o que é que está para acontecer. Na estrutura interna das visões, estamos então na sexta visão e mais uma vez temos uma visão estruturalmente completa, em que temos uma introdução no céu, uma descrição profética, 2 intervalos e então a conclusão profética. Especificamente nesta visão, nós vemos que a estrutura, temos a cena introdutória que se passa no céu, todas as cenas introdutórias se passam no céu, e que se refere aos 2 primeiros versículos do capítulo 17. Depois, no restante capítulo 17, temos a descrição da grande prostituta, de Babilónia, a grande prostituta. Depois, o primeiro intervalo está no capítulo 18, em que a terceira mensagem angélica chega ao mundo. O segundo intervalo, Reis e Mercadores da Terra, e a conclusão profética, a destruição final de Babilónia. Vamos então ao estudo desta visão e vamos começar exatamente pela primeira parte, a sexta cena introdutória que se passa no céu. No versículo 2, lemos então o seguinte. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças referendo-se à visão anterior, da visão das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Salta imediatamente à vista que esta cena introdutória que se passa no céu, pela primeira vez não temos referência nenhuma ao santuário celestial. Nós já vimos que todas as cenas introdutórias se passavam no céu e estavam relacionadas com o santuário celestial. Vimos que a primeira estava relacionada com o objeto, que era o candelabro, que representava Cristo no seu ministério como nosso sacerdote. O segundo era a mesa de pães asmos e representava Cristo no seu ministério como nosso rei. Depois na visão das 7 trombetas, o incensário, que representava Cristo como nosso intercessor, como nosso advogado. Finalmente vimos a Arca da Aliança, que representava Cristo como nosso juiz. Depois vimos na visão anterior das 7 trombetas que o santuário estava fechado, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ou seja, terminaram os ministérios de Cristo no santuário. E agora nem sequer temos referência ao santuário. Nesta altura, na altura da queda da Babilónia, estamos cronologicamente 5ª, 6ª praga, últimos meses da história deste planeta, já não é relevante o ministério do santuário. E por isso temos então esta cena no céu, que se inicia com um dos anjos a falarem para João e diz, anda, eu vou-te mostrar Babilónia, a grande prostituta. Vamos então ver o que é que isto quer dizer. Versículos 3 a 5. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, portanto uma besta vermelha. Mais uma vez temos esta descrição de uma besta, um animal vermelho, como tínhamos o dragão vermelho em Apocalipse 12, que estava cheia de nomes de blasfémia. Já vimos também no passado, blasfémia quer dizer que alguém que se coloca no lugar de Deus e que toma para si
características que só se aplicam a Deus, como vimos um exemplo, como perdoar os pecados, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Escarlata é uma outra, em algumas traduções diz vermelho, é uma outra palavra para vermelho. E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilónia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. São palavras fortes. Vemos aqui uma mulher que representa uma cidade neste caso espiritual, a Grande Babilónia. Já vamos buscar algo que nós já sabemos ao nosso dicionário profético. Nós sabemos que mulher, em descrição profética, mulher quer dizer igreja, certo? Lembram-se? Vamos olhar para o nosso dicionário profético e em Efésios 5 diz exatamente isso. Nós estudamos, quando estudamos o capítulo 12, tínhamos uma mulher que representava a igreja pura, a igreja do Senhor, a igreja que cumpria com os mandamentos de Deus. E neste caso temos aqui uma outra mulher ou uma outra igreja aqui representada. Esta comparação é inevitável entre o capítulo 17 e o capítulo 12. Nós olhando para estas imagens que vamos pôr no ecrã, nós vemos aqui uma representação então da mulher pura, a igreja verdadeira, como vimos no Apocalipse 12, sendo rodeada por esse dragão vermelho. E aqui temos a mulher que é uma prostituta, que já não é uma mulher pura, como era no capítulo 12, mas uma prostituta sentada num animal muito estranho. Bom, vamos olhar bem para estas características, para estas 7 cabeças, para estes 10 chifres, para estas cores, e vamos identificar precisamente o que é que quer dizer esta mulher e porque é que ela está sentada em cima de uma besta. Já vimos então que mulher representa uma igreja. Vamos começando e avançando, vamos pondo no quadro quais as características de Babilónia. Então a primeira característica é que esta Babilónia representa uma igreja. Muito bem. No entanto, o texto diz-nos que esta está assentada numa besta, um animal estranho, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Lembram-se em Apocalipse 13, versículo 1? Apocalipse 13, versículo 1, nós vimos exatamente isto. Vimos que a besta que sai do mar tem exatamente, vamos ler o texto, subiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E mais uma vez temos a palavra de blasfémia. Nós já estudamos Apocalipse 13, 1 a 10, nós vimos que isto representa Roma papal. Representa então Roma. Mais uma característica que nós temos para esta Babilónia. É uma igreja e está assediada em Roma. É em Roma. Mas esta mulher por si própria também tem uma característica interessante. Em Isaías 1:2 diz que uma prostituta simboliza também o quê? Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então, por este texto de Isaías, nós podemos acrescentar que a mulher também representa uma cidade. Vamos parar aqui um bocadinho e olhar para esta imagem. Eu coloquei esta imagem. É claro que não foi bem isto que João viu, é apenas uma ilustração. Mas João viu uma prostituta sentada em cima de uma besta. Vemos que simbolicamente esta prostituta é uma igreja, mas também é uma cidade e que está assentada numa cidade que é Roma. Ora, será que Roma tem em si, dentro de Roma, outra cidade que é simultaneamente uma cidade e uma igreja? E a resposta é sim. Existe uma cidade dentro da cidade de Roma. Esta cidade tem o nome de Vaticano. Eu queria vos mostrar aqui 2 moedas. Eu queria começar por vos mostrar esta moeda. Nós vamos pôr no ecrã para vocês verem melhor e o porquê de eu estar a mostrar esta moeda. É que nós acabamos de ler no texto que parece que o texto nos está a dizer que dentro da cidade de Roma existe uma outra cidade que é uma igreja e que representa esta mulher que é uma prostituta. E que tem esta mulher o quê na sua mão? Nós acabamos de ler, tem um cálice na sua mão. Ora,
Esta moeda foi cunhada, portanto, isto são 100 liras do Vaticano. Isto é era a moeda oficial do Vaticano e foi cunhada em 1955. Città del Vaticano. No entanto, esta moeda foi cunhada como comemoração da própria cidade. Só que ela é uma referência a uma medalha muito mais antiga, que eu também tenho aqui, queria-vos mostrar. Portanto, temos aqui esta medalha que foi cunhada isto é uma moeda original, em 1680. E esta moeda tem como objetivo representar a cidade do Vaticano. Vou colocar aqui no ecrã para vocês verem melhor esta moeda. E temos uma mulher que na mão esquerda está a segurar uma cruz. No entanto, ela não está a olhar para a cruz, está a olhar antes para o cálice, que representa neste caso a Eucaristia, o vinho e a hóstia, e o sol também, faz parte da Eucaristia desta igreja, desta cidade. E tem um vestimento um pouco estranho, ela está um pouco descomposta, tem uma perna totalmente à vista, que denuncia que esta mulher não é uma mulher que está vestida de uma forma composta. No entanto, ela está exatamente num local onde dá para ver exatamente o que é que ela representa. Vamos ver. Primeiro, do lado direito, nós temos uma representação de uma ponte e de um castelo, que é exatamente a Ponte Sant'Angelo e o Castelo Sant'Angelo, que era a porta de entrada exatamente, e é ainda hoje, para a cidade do Vaticano. Do lado esquerdo da mulher, nós vemos, por sua vez, uma representação da Basílica de São Pedro, que é a principal basílica da cidade do Vaticano. E ainda podemos ver, junto aos pés, então, da mulher, exatamente a data em que foi cunhada esta medalha, 1680. Nós olharmos para esta moeda, esta medalha, o que está aqui representado, uma mulher com a perna à mostra, isto nestes tempos significaria uma prostituta, em que está com a sua mão esquerda com uma cruz, ou seja, identifica-se como mulher, como uma igreja cristã, mas em vez de estar a olhar para a cruz, está a colocar a sua atenção exatamente naquele cálice que tem na mão, que tem o vinho e que representa a Eucaristia desta igreja. É claro que nós estamos a falar da Igreja Católica Apostólica Romana, que está sediada precisamente nesta cidade, na cidade do Vaticano, que por sua vez fica exatamente dentro da cidade de Roma. Esta é uma descrição paralela à descrição de Apocalipse 17. A própria medalha que identifica a cidade do Vaticano identifica ela própria com Apocalipse 17, com esta prostituta que está assentada sobre a cidade de Roma e que tem este cálice na mão. É muito interessante, porque eles próprios se identificam como sendo esta Babilónia. Mas não fica por aqui. Vamos olhar novamente para o texto. Já vimos que é uma igreja, é em Roma e é também uma cidade, ou seja, é a cidade do Vaticano, mas tem mais características. É que tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. Aqui está mais uma vez agora aproximado este mesmo cálice que ela tinha na mão. E o que é que quer dizer isso? Vamos olhar para o texto. O que é que quer dizer especificamente a palavra abominações e a palavra imundícias? Vamos ao Velho Testamento e Deuteronômio 29 e vamos ver o que é que quer dizer abominações. Viste as suas abominações, os seus ídolos de pau e de pedra, de prata e de ouro que havia entre elas. Então, para Deus, relacionando-se com este aspecto de uma igreja, o que é uma abominação para Deus numa igreja? É ter ídolos de prata, de pau, de pedra, ter imagens de escultura.
Portanto, está uma referência à idolatria. E é um facto que esta igreja fez exatamente isso. Quando no século IV e V a igreja primitiva cristã se juntou à igreja de Roma, que era uma igreja pagã, cheia de ídolos, converteu esses mesmos ídolos e nomeou-os com nomes dos pais da igreja. Júpiter passou a ser Pedro, e todos os outros nomes passaram a ser pessoas importantes e homens importantes da história da igreja. E até hoje, dentro das igrejas católicas, temos os santos, que são então esta representação de idolatria. Então, a abominação profeticamente representa então o ter ídolos. E o que é que quer dizer imundícia? Isaías 64:6. Pois todos nós somos como o imundo. E as nossas justiças, ou seja, as nossas boas obras, como trapos de imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. As nossas obras, as nossas boas obras, são como trapos de imundícia. Então, imundícia representa isto mesmo, o confiar nas nossas obras em vez das obras ou na justiça de Cristo. Isto é um símbolo para mais uma doutrina desta igreja, que é a justificação pelas obras. Vamos colocar o quadro para que vemos o que é que nós já aprendemos até aqui. Nós já vemos por estas características que Babilônia é uma igreja, que é em Roma, é também uma cidade, a cidade do Vaticano, e que acredita na idolatria, acredita em ter estátuas, imagens de escultura e acredita na justificação pelas obras em vez da justificação apenas pela fé. Mas ainda existem mais características desta prostituta. Reparem. Voltando ao texto, nós vemos que esta mulher estava vestida de púrpura, escarlata, ou seja, vermelho, e adorada de ouro. Vamos analisar bem estas cores. Eu vou pôr num quadro estas cores para nós vermos. Portanto, as cores que representam aqui esta Babilônia, esta prostituta, são o púrpura, o vermelho e o ouro. Interessante. Sabem porque é que isto é muito, muito interessante? Porque isto é uma referência direta aos sacerdotes do santuário do templo de Israel, do povo de Deus. Olha, vamos ler. Êxodo 28, 3-6, onde Deus deu ordens específicas como devia ser a roupa deles. Diz assim: falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão. E lembrem-se que Cristo, na primeira visão, é o verdadeiro sacerdote. E ele, na visão, quando João ouviu na visão, viu vestido com estas roupas sacerdotais. E o que é que diz? Estas são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que me administrem o ofício sacerdotal. Agora reparem. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim, que é outra palavra para vermelho, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura e carmesim, e o linho fino torcido, obra de desenhista. Então vamos pôr no mesmo quadro aqui as cores. As cores desta falsa igreja, desta Babilônia, desta prostituta, é o púrpura, o vermelho e o ouro. Mas o sacerdote verdadeiro do Deus Altíssimo devia ter o púrpura, o carmesim, que é também vermelho, o ouro e o azul. Ora, reparem, existe aqui uma diferença. O sacerdote verdadeiro devia estar vestido de púrpura, vermelho, ouro e azul, enquanto esta prostituta, esta igreja falsa, está com púrpura, vermelho e ouro. Falta a cor azul. E porquê que falta a cor azul? Vamos à Bíblia em busca de uma resposta. É que o azul tem um simbolismo fundamental no Velho Testamento. Representa algo que também falta a esta igreja. Diz o seguinte, Êxodo 24. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú,
E 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma calçada de pedra de safira. Ora, qualquer um que perceba de pedras preciosas, assumir-se preciosas, ou se pesquisarem a palavra safira, aparece uma pedra que tem uma cor extraordinária. Um azul bem forte. Então eles foram ter ao monte que Deus disse que eles deviam ir para receberem os 10 mandamentos. E o que é que eles viram? Deus e uma calçada de pedra de cor azul, que parecia como o próprio céu na sua natureza. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, a um monte, e espera ali. E dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tem escrito, para lhe ensinares. Aqui, Deus está a dizer que queria dar as pedras a Moisés. E eles tinham visto pedras da calçada que eram de cor azul. Isto é muito interessante, porque parece que o texto está a dizer que as pedras originais que foram dadas a Moisés pertenciam a esta calçada de safira. E teriam esta cor forte, este azul forte. E, por este motivo, o azul ficou desde então como símbolo para a lei de Deus. Olha, vamos ler. Êxodo 32. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Por isso foi o próprio Deus que fez estas tábuas. E depois, mais tarde, em Números 15, nós vemos exatamente este símbolo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas de um cordão azul. Mais tarde, portanto, nós estávamos a ver as ordens, já vimos as ordens para as cores do sacerdote, agora vemos aqui Deus a dizer que todo o filho de Israel, todo aquele que pertencia ao povo de Deus, devia ter na orla da sua veste, embaixo, um fio azul. Porquê um fio azul? Vamos ler. Tê-lo-eis nas franjas, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Estão a ver aqui este paralelismo? A cor azul representa espiritualmente os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Continua o texto: e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar à infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis, e sejais santos para com o vosso Deus. E por isso, quando nós olhamos para este quadro, nós entendemos então porque é que falta uma cor a esta igreja que está aqui representada como Babilónia, como uma prostituta. É que tem o púrpura, tem o vermelho, tem o ouro, como tinha o sacerdote do Deus verdadeiro, mas falta o azul, que representa os mandamentos de Deus. E porquê? Porque realmente esta igreja não aceita os mandamentos de Deus que estão na Bíblia. Queria rapidamente pôr um quadro para compararmos os mandamentos da Bíblia com os mandamentos do Catequismo da Igreja de Roma. E se no lado direito nós vemos, por exemplo, o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás. A idolatria que falávamos há pouco tempo, que falava nas abominações. Mas os mandamentos desta igreja que se diz cristã diz: amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar o seu santo nome em vão, sendo que o segundo mandamento desapareceu. Depois temos o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para santificar, e do lado esquerdo, no terceiro mandamento, temos guardar domingos e festas. Uma adulteração completa da lei de Deus. E será esta adulteração que será o ponto-chave, o ponto principal do finalizar da história deste planeta. Vamos ter que decidir quais os mandamentos queremos seguir. Os mandamentos da Bíblia, que nos falam do sábado como um dia separado, um dia sagrado. Ou do domingo, que é realmente obra desta igreja. Qualquer pesquisa que façam facilmente encontram estes mandamentos. Eu vou avançar. Então, no nosso quadro temos Babilónia. Já vimos que é uma igreja, que é em Roma, que é também uma cidade, a cidade do Vaticano, que pratica a idolatria, que acredita na justificação pelas obras
e que adulterou a lei de Deus. E por isso ela não tem o azul como sua cor. Mas também diz mais, versículos 6 e 7. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, admirei-me, com grande admiração, ao que o anjo me disse: por que te admirastes? Eu te direi o mistério desta mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. É verdade. Naquele cálice, ela estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Como vimos em várias visões anteriores, esta igreja perseguiu durante um período de 1260 anos todos aqueles que queriam simplesmente ler a Bíblia e fazer o que está aqui escrito. E Apocalipse nos alerta que essa perseguição irá voltar a comando dos Estados Unidos da América, como vimos nas visões anteriores. Mais então uma característica para entendermos quem é a Babilónia. Ela perseguiu e matou no passado e irá ser imitada no futuro. Apocalipse 17:8 diz-nos que a besta qual ela está assentada, a besta que viste, era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão, quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Nós já tínhamos visto esta característica no capítulo 15, exatamente a ferida mortal que esta besta sofreu, e vemos que se reporta exatamente quando o general Berthier entrou no Vaticano e prendeu ao Papa e o levou cativo. Vamos reler só rapidamente Apocalipse 13 e 5 nos fala exatamente isso. Quando vi uma das suas cabeças como fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfémias. Novamente temos esta palavra blasfémias. E deu-se-lhe autoridade para atuar durante 42 meses. Foi durante este período de 1260 anos, que terminou em 1798, que a supremacia católica levou a esta perseguição e terminou com o seu grande golpe que parecia fatal. Esta é a última das características desta cidade de Babilónia, que nos mostra realmente quem é esta prostituta do capítulo 17, quem é esta Babilónia. Ela representa integralmente esta visão, esta religião, esta cidade. Mas se houvesse alguma dúvida, o versículo 8 esclareceria de vez quem é esta Babilónia. Apocalipse 17:8 diz: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então esta mulher, esta cidade do Vaticano, esta igreja, está assentada sobre a cidade de Roma. Mas aqui diz-nos no capítulo 17, versículo 8, que são 7 montes. O que é que isto quer dizer? Só existem 2 cidades no mundo que foram construídas sobre 7 montes ou 7 colinas, dependendo da tradução que tem. Por isso só temos 2 cidades para escolher. É a cidade de Lisboa e a cidade de Roma. Ora, penso que com todas as características que nós vemos, não há dúvida nenhuma qual é a cidade em que esta mulher está assentada. Nós olhamos para o quadro, nós vemos exatamente os 7 montes sobre os quais foram construídas a cidade de Roma. Cidade que sustenta esta cidade do Vaticano, que por sua vez é onde está a sede deste movimento religioso. Eu queria aqui dizer que é muito importante definir que a Bíblia não está a criticar nenhum membro desta igreja. E eu também não estou aqui a criticar nenhum membro desta igreja. Ainda existe um grande número de pessoas que pertencem ao povo de Deus que hoje pertencem a esta dominação religiosa. O que a Bíblia está a dizer é que o sistema por trás, o sistema religioso por trás, é um sistema que ao longo dos séculos adulterou a palavra de Deus. Introduziu a idolatria. Introduziu a justificação pelas obras.
introduziu os falsos mandamentos de Deus, perseguiu aqueles que queriam efetivamente estudar verdadeiramente a palavra de Deus e seguir os mandamentos de Deus. E Apocalipse está-nos a dizer que este sistema será finalmente desmascarado, mas que isso apenas para nós vai acontecer no futuro. Quais são as próximas cenas? O que é que vai acontecer a este sistema? O que é que vai acontecer realmente logo de seguida? Já identificamos quem é esta mulher montada numa besta, quem é esta Babilónia. Mas precisamos saber as cenas finais. Para isso eu convido para o próximo episódio, onde vamos ver realmente como será a queda de Babilónia. Até lá, que Deus nos abençoe.